Olá pessoal, mais uma vez aí, aula 14AB, análise combinatória, nossa primeira aula, aula de técnicas e princípios de contagem. A questão 3, obrigatória, fala o seguinte aí, FUVEST. 20 times de futebol disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo 6 deles paulistas. Cada time joga 2 vezes contra cada um dos seus adversários. E aí a pergunta: a porcentagem de jogos nos quais os dois oponentes são paulistas é? Bom, a primeira coisa que você tinha aqui, que sacar era o seguinte: ele pergunta a porcentagem de jogos nos quais os dois oponentes são paulistas. E o que isso quer dizer? Bom, a porcentagem de jogos nos quais os dois oponentes são paulistas, a gente consegue fazendo a razão entre jogos entre paulistas e o total de jogos, né? Então, lembrando aí, que a porcentagem de um número em relação a outro é 1 dividido pelo outro, o que eu quero vou chamar aqui de JP, seriam jogos entre paulistas, beleza? Sobre o número de jogos totais. Então o que eu preciso calcular, e essa questão é interessante que ela poderia ser uma questão de probabilidade, perguntar qual a probabilidade, de um jogo ser entre dois paulistas, beleza? Mas enfim, ele perguntou a porcentagem. Então vamos lá. Você tem um total de 20 times disputando, esse campeonato. Só que 6 deles são paulistas. Então como que eu vou construir o total de jogos entre os paulistas? Bom, olha só. Vamos colocar aqui, primeira etapa, a escolha do primeiro time. Segunda etapa, a escolha do segundo time. Beleza? E aí eu tenho que lembrar uma coisa, Por exemplo, quando o Corinthians joga com o Palmeiras, é o mesmo jogo do Palmeiras jogando contra o Corinthians. Então eu vou usar aqui um princípio multiplicativo e em seguida eu tenho que usar o princípio do desprezo da ordem. Beleza? Então vamos lá. São 6 paulistas, eu estou calculando aqui jogos entre paulistas, beleza? Então, para o primeiro time eu posso escolher 6, para o próximo eu posso escolher 5. Então a gente teria aí 30 como resposta. Só que, como eu disse, Palmeiras e Corinthians é a mesma coisa que Corinthians e Palmeiras, Então eu preciso dividir isto por 2, Só que cada time joga 2 vezes, então vou ter que multiplicar isso de novo por 2, beleza? E acaba aí, quem de repente não se atentou para esse fato, acabou não perdendo a questão, isso que é até interessante, mas vamos lá. Então, o que eu acabei de calcular aí foi o número de jogos entre paulistas, só que agora eu quero a porcentagem em relação, ao total de jogos, então agora eu vou dividir tudo isso, beleza? Pela quantidade de jogos no total. Beleza? Então vamos lá. São 20 times de futebol. Então, mesma coisa que lá em cima, só que agora com outros valores, Primeiro time, segundo time, vou desprezar a ordem, só que como joga 2 vezes, eu vou multiplicar por 2. Beleza? Então vamos lá. Primeiro time, eu tenho 20 possibilidades. Para o próximo, eu tenho 19 possibilidades. Então, eu vou fazer 20 vezes 19. Beleza? Vou dividir por 2, porque Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians é a mesma coisa, só que eu multiplico por 2 porque eles jogam 2 vezes. Beleza? Então vou ter que resolver essa continha aqui. Repara que 2 se anula, esse 2 também aqui com esse, e eu vou acabar tendo o quê? 6 vezes 5, que dá 30, sobre 20 vezes 19, que dá 380. Beleza? Então eu tenho que fazer essa conta, fazendo essa continha eu já fiz ela aqui, beleza? Isso daqui vai dar aproximadamente 7,9%, beleza? É só fazer a divisão. Então significa que é mais do que 7%, mas é menos que 10%, o que nos dá a alternativa B. Beleza, Uri? Um abraço.